Pronto. Durante muito tempo, desde o período de exploração, colonização do território africano até o momento atual, esse continente sempre meio que foi bem forte no quesito de produção de produtos tropicais, produtos geralmente agrícolas, né? E exportação desses produtos para o mercado internacional, quanto também no setor de recursos minerais. Então, a África, historicamente, até o momento atual, é um continente muito de grande produção, de grande produtividade, nesse quesito agrícola e no quesito de extração e exportação de recursos minerais. Então, até hoje, né, isso é meio que uma herança da colonização do continente. Então, até hoje, o continente africano não deixou de ser um grande fornecedor, como está dizendo aqui, ó, de produtos agrícolas e minerais no mercado internacional. Ok, isso não mudou, a tendência não mudou, isso é histórico. Isso é uma herança do processo de colonização e exploração do território. Na África Ocidental, ó, agora vamos falar da África Ocidental. África Ocidental quer dizer o quê? É aquela partezinha no mapinha da África. Ocidental quer dizer a parte à esquerda da África, né? Aquela partezinha à esquerda quer dizer a parte oeste ou ocidental. Aquela partezinha oeste, em especial países como Nigéria, Gana. Esses estão me escutando direito? Estão me escutando direito? Está dizendo aqui que minha internet está instável. Estou escutando normal aqui. Tá? Vou Aqui aparecer uma mensagem aqui para mim. Mas volta. Apareceu uma mensagem dizendo que minha internet estava instável. Pronto. Então, na África Ocidental, países como Nigéria, que hoje, né, é uma das maiores, se não a maior economia africana, não vi um indicador de 2020 não, mas até onde eu tinha verificado, a Nigéria tinha até passado a economia já da África do Sul, certo? O PIB da África do Sul. Então, é uma das maiores economias da África. Fica aí batendo junto com a África do Sul. Nigéria, África do Sul, Nigéria, África do Sul. Então, Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Senegal são locais aí localizados nessa parte ocidental, né, oeste da África, e que historicamente os melhores solos desses países são destinados à produtividade de monoculturas, ou seja, o cultivo ali de um tipo de cultura específico, visando a venda, a exportação para o mercado internacional, que a gente chama aí de plantations tropicais, né? Essas grandes propriedades agrícolas produtoras de um único tipo de cultura visando o mercado internacional, a gente chama de plantations, tem esse nome aí, plantations. E tropical tem a ver com essa questão de se localizar na zona tropical do globo, certo? Mas plantation seria o quê? Uma grande produção, né, agrícola, uma grande propriedade agrícola monocultora visando a exportação. Então, historicamente, esses países, e até hoje, né, são... de certa forma, locais de grandes plantations, de grandes produções voltadas para o mercado externo. E eles se, de certa forma, como é que eu posso dizer? Eles se destacam mais em alguns setores específicos, como é a questão esses países são grandes exportadores de produtos agrícolas, principalmente cacau, café, algodão e amendoim, certo? Mas quando a gente fala assim, e a cultura de subsistência, a cultura de subsistência que produz aquilo que é necessário para as pessoas internamente sobreviverem, elas têm que concorrer com essa cultura aí de monocultura, né, de exportação. Os piores solos, geralmente, as menores propriedades, ficam nas mãos da agricultura de subsistência, né, que precisa ficar produzindo aquilo que é necessário para eles se alimentarem internamente. E aí, muitas vezes, são países que têm extensas propriedades, como as plantations, e falta comida para as pessoas. Produzem muito, mas visando o mercado externo. Muitas vezes falta comida para as pessoas, sendo que eles têm terra agricultável para isso, né? Mas muitas vezes os melhores solos são gastos para isso. Empresas, muitas vezes, se apostam nos melhores solos, compram ali a propriedade para produzir para exportação. Enquanto a agricultura de subsistência, que produz aquilo que é necessário para eles sobreviverem, muitas vezes fica com os piores solos desses países, utilizam técnicas bem rudimentares, bem tradicionais, agrícolas, né, que não conseguem obter uma grande produtividade e acaba muitas vezes, como está mencionando aqui no finalzinho, a alimentação se torna insuficiente. A produção de alimentos para consumo interno muitas vezes se torna insuficiente para a população, ou seja, falta, né? São países que precisam importar alimento. Hoje, mas tem território para eles produzirem, não tem? Tem. Mas muitas vezes o que acontece é isso aqui, nesses países, né? Os melhores solos, as melhores propriedades, as maiores propriedades são utilizadas para produzir, para exportar, e não para consumo interno. Então, é por isso que são países que, de certa forma, passam por problemas relacionados à fome,
a falta de alimento, precisa comprar alimento de outros locais do mundo por causa disso, porque os melhores solos são gastos para essas monoculturas aí para exportação. Aqui tem o cultivo do cacau, ó. Cultivo do cacau, que essas famosas empresas de chocolate, grande parte do cacau delas, né, da matéria-prima para o chocolate, elas compram de países africanos. Tem até um documentário, não sei se é em Gana ou em Costa do Marfim, que fala sobre isso. Fala sobre o trabalho escravo infantil atualmente, em alguns países africanos. Não sei se é na Costa do Marfim ou é Gana. Em alguns não, em um país africano. Não lembro qual país, não. Mas fala bem, né, que a Nestlé é uma das empresas que mais se aproveita do trabalho infantil, que não deveria existir, né? Enfim, já estou dando spoiler. Procurem isso, algo relacionado sobre isso, trabalho escravo infantil na África. Vocês vão ver que tem muito a ver com essa questão de produtividade de cacau, dessas grandes transnacionais do ramo do chocolate. E a gente consome esse chocolate aí, fruto do trabalho escravo infantil. E trabalho escravo adulto também, né? Que é a escravidão atual, que ela nunca deixou de existir, na verdade. A exploração do trabalho humano. Agora aqui, agricultura e riquezas minerais. Vamos lá. Quase metade das terras cultiváveis da África está localizada na faixa tropical do globo. Ok, que é a faixa onde permite, ali tem clima quente, úmido, tem umidade necessária para a produtividade. Então, grande parte das terras agricultáveis estão nessa região tropical, seja ali entre o Trópico de Câncer, né, e Capricórnio, mas a parte que pega a África, de clima tropical. Na área de floresta tropical, predomina a agricultura de subsistência. Na área de floresta tropical, a agricultura de subsistência, ela pratica aí rotação de cultura com queimadas e cultivo em solos pouco férteis das zonas de matas das regiões tropicais. Nas regiões de matas se cultiva em solos pouco férteis e nessa região tropical aí de floresta tropical predominam práticas tradicionais de agricultura, como a rotação de cultura. Mas rotação de cultura é tipo assim, você deixar o solo descansando um pouco, né, e cultivar em outros locais. Depois você inverte a posição. Mas eles praticam a questão da queimada, né? Queima a vegetação do solo para semear. Isso é uma prática errada dessa questão do solo, né? Do cuidado com o solo, do preparo com o solo. Mas, enfim, são técnicas aí de agricultura de subsistência, né? Para a sobrevivência deles internamente. Nas áreas de savanas, produzem milho, sorgo e inhame. E nas áreas úmidas dos rios, dos grandes rios da África, desenvolve-se a agricultura irrigada do arroz. Pronto. Então, aí, quando a gente sabe que mais ao sul da África vão existindo ali outras áreas, vão surgindo outras áreas mais áridas, mais secas. Ao sul da África, a gente vai encontrar um grande deserto, que é o deserto de Kalahari, né? Tanto tem o deserto do Saara ao norte, que é o maior deserto, mas tem um grande deserto também na parte sul da África, que é o deserto de Kalahari. À medida que o ambiente se torna mais árido, mais secos, tanto nas bordas do Saara quanto nas bordas do Kalahari, que fica mais ao sul, na África, a relação entre o total de habitantes do local e o volume de produção de alimentos é ainda mais crítica. Muitas vezes em decorrência de uma baixa pluviosidade, de estresse hídrico, porque falta água, né? Falta água para as pessoas, para os habitantes dos países. Então, falta recurso para a sobrevivência. Principalmente nessas áreas aí próximas aos desertos, aos grandes desertos africanos. Então, a África tem um grande potencial energético, principalmente no setor térmico, solar, eólico e hidrográfico. Aí aqui vai detalhar um pouquinho essa questão dos minérios também. Ó, as riquezas minerais do continente representam 8% do total da produção mundial, mas o continente africano se destaca em alguns setores, né, minerais, como por exemplo na platina. 90% da platina do globo é produzida na África, 60% do cobalto e 40% do ouro mundial é produzido na África. Então, é um continente muito rico nessa questão de produtividade agrícola e também na produtividade no ramo dos minerais. Mas também é um continente muito aproveitável do ponto de vista energético, né? Um dos mais aproveitáveis do mundo. Eles aproveitam as coisas lá, energéticos. O imenso potencial energético da África vem se transformando em um forte componente para o desenvolvimento econômico do continente. Cerca de 9,5% das reservas mundiais de petróleo e gás naturais se encontram dentro desse continente, 6% de carvão mineral, 20% de urânio
e que é a matéria-prima para energia nuclear, né? Para bombas atômicas, enfim, armamento atômico, e 33% do potencial hidrelétrico do globo. Aqui tem um mapinha para mostrar a questão da economia, onde é que predomina a agricultura de subsistência. Ó, bem bonitinho esse mapa. Agricultura de subsistência na floresta, nessa região aqui central da África. Subsistência para a própria sobrevivência, né? Plantação de banana e outras frutas. E plantation também. Ou seja, você percebe que a agricultura de subsistência ela fica concorrendo com o espaço ali das plantations, das grandes propriedades agrícolas monocultoras voltadas para a exportação. A agricultura de subsistência na savana, essa região mais claro, verde mais claro, ó, produção de milhete, sorgo, milho, inhame e mandioca. E a risicultura inundada nas áreas próximas aos rios, essa região de savana aqui, ó, verde mais claro. Aí, esse verde bem claro, bem próximo do branco, ó, pasto e campos agropastoris, vulneráveis à seca, por causa do clima, do local, né? Área semiárida, já próxima aqui do deserto. Essas áreas aqui mais próximas do deserto são áreas mais secas, são áreas mais vulneráveis à questão climática. E mais ruins também no quesito de produtividade, né? Agrícola. E esse rosinha, ó, agricultura específica da África do Sul, comercial e mecanizada, e do Magrebe, que é a região mediterrânea. Então, essa região aqui, ó, é a região aí que em rosa, esse rosinha aqui, que pega a África do Sul. A África do Sul é uma potência, é a maior potência, na verdade, né, que a gente fala, a maior potência regional da África, porque é o país emergente que mais se destaca a nível global. E aí, é claro que tem a Nigéria também, que é cotada também como uma das maiores economias africanas. Mas eu digo África do Sul por quê? Porque a África do Sul ela realmente desponta a nível internacional, ela tem uma grande rede de influência internacional. Ela mantém relações comerciais aqui na América do Sul, bastante com o Brasil, com a Índia, com países como Estados Unidos, na América do Norte, com a Europa, com a China. Então, a África do Sul é a potência regional africana, do continente africano. Tá? A agricultura de lá é uma agricultura diferenciada, agricultura mais mecanizada, que utiliza mais técnicas modernas. É uma agricultura intensiva, né? Muitas vezes intensiva, que adiciona muita tecnologia, enfim. Aqui em roxinha tem a agricultura irrigada, ó, nas áreas aí mais próximas a corpos hídricos, ó, aqui é a região do Nilo, tá vendo? Aqui é o Nilo, é bonitinho. Por isso que essa área tá bem roxinha aí, área de agricultura irrigada. Previsão de estresse hídrico. Estresse hídrico é quando a gente utiliza mais do que a natureza consegue repor. Água, a gente utiliza mais água do que a natureza consegue repor. Já não tem muita água nessa região, porque aqui pega um pouco do deserto de Kalahari, né? E aí já não tem muita água na região. E aí a superexploração da água existente provoca o estresse hídrico, né? A gente sabe que a agricultura é uma das atividades, é a atividade, na verdade, econômica que mais gasta água no mundo. Cerca de 70% da água doce do mundo é gasta com a agricultura. A nossa água disponível. A gente gasta mais com a agricultura do que com a indústria e do que com o uso doméstico. Essa região já é uma região aí propícia para estresse hídrico. E quando a gente fala de estresse hídrico, eu estou falando o quê? Que a gente utiliza mais do que a natureza consegue repor. E aqui tem a questão do clima, né? Que impede ter uma maior vazão de água. População e urbanização na África. Apesar do baixo dinamismo econômico, a África apresentou, a partir da década de 1950, uma grande explosão demográfica. O que é a explosão demográfica? Um grande aumento populacional. A partir da década de 50, a África começou a aumentar muito a sua população, em termos populacionais. A população quadriplicou em 50 anos. No ano de 2015, o continente africano possuía mais de 1,1 bilhão de pessoas, quase 16% aí da população do mundo todo. E outra coisa, o livro destaca aqui logo em seguida, né? O continente africano tem uma das mais altas taxas de crescimento populacional do mundo, cerca de 2,3% ao ano. É claro que isso muda a realidade de um país para o outro africano, mas de modo geral, é um continente que tem uma grande taxa de crescimento populacional. Embora a gente sabe que nos últimos anos a tendência é que esse grande crescimento populacional ele diminua um pouco, mas como na África ainda predomina essa questão da pobreza,
geralmente países que enfrentam problemas relacionados à educação. Quanto mais uma sociedade ela é pouco informada, mais ela tende a ter mais filhos. Outra coisa, grande parte ainda do continente africano habita zonas rurais, né, áreas rurais. Principalmente até aquelas pessoas que são tradicionais mesmo, nativos, né, habitam a parte mais rural. Então, quanto mais as pessoas se localizam nas áreas rurais, é uma tendência de ter mais filhos também. Casais na zona urbana têm menos filhos. Aí a gente vai ver já, aqui embaixo, vou falar sobre esse quadro, esse cenário. Está havendo um processo de urbanização no continente, embora a maior parte das pessoas ainda habite as zonas rurais. Esse processo de urbanização ele vai se refletir futuramente em um menor crescimento populacional, mas não é algo que está sendo nítido agora, certo? É uma coisa que vai acontecer mais para frente. A taxa de fecundidade elevada é o principal fator da manutenção do crescimento vegetativo africano. O que é a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos que uma mulher tem até o final de sua vida reprodutiva. Então, a mulher africana ainda tem muitos filhos. E o que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre natalidade e mortalidade, né? Então, o continente africano ainda apresenta um grande crescimento vegetativo, que é graças a essa alta fecundidade da mulher africana. E também, a gente consegue perceber, quando a gente olha para aquelas pirâmides etárias da África, de países africanos, são países geralmente jovens, né? Com maioria jovem. E aí, ainda não mudou essa perspectiva de grande crescimento populacional. Apesar disso, a elevada urbanização, que causa concentração da população nas grandes cidades, já começa a alterar esse quadro no território, porém de maneira muito desigual, de país para país. Vamos aprofundar aqui, a urbanização na África. Em 2014, o dado da ONU revelava que a África era o continente menos urbanizado do mundo. 40% de sua população vivia em cidades, ou seja, a maior parte das pessoas na África ainda vivem em zonas rurais. A população rural, inclusive aquela que vive em tribos, ainda predomina nas zonas rurais. Embora esse perfil tende a mudar futuramente, como eu falei. As cidades africanas são locais onde estão surgindo novos negócios que reforçam a integração da África com o mundo, com a economia global. E é para lá muitas vezes que as pessoas migram. Por quê, Ana Beatriz? Principalmente os jovens. Como as cidades elas tendem a crescer a níveis econômicos por causa do processo de industrialização, ou do setor terciário da economia, né, do setor de serviços, de comércios, quanto mais urbanizado for aquela cidade, aquele local, aquele município for mais urbanizado, as pessoas tendem a ter menos filhos. Então, a perspectiva que a gente tem para o futuro do continente africano é que diminua aí a quantidade de filhos por mulher, né? E aí vai diminuir a taxa de fecundidade e diminuir o crescimento populacional nos próximos anos. Coisa que já está sendo acontecendo em alguns países específicos, alguns locais específicos, que estão mais urbanizados. Cidades. E quanto mais as cidades elas se tornam urbanizadas, mais surgem atividades nas zonas urbanas, mais, consequentemente, essas cidades passam a receber mais pessoas que migram das zonas rurais para as zonas urbanas, em busca de uma melhor condição de vida, de oferta de serviços públicos, de um melhor salário, enfim, de um melhor emprego nas zonas urbanas. Então, a tendência é que casais nas zonas urbanas tenham cada vez menos filhos. A pressão demográfica nas cidades africanas aumenta a carência de moradias e infraestrutura. Outra coisa, quanto mais as zonas urbanas vão crescendo na África, a gente sabe que muitas vezes muitas vezes não, o crescimento está sendo muito rápido, acelerado e mal planejado. Então, esse crescimento rápido e mal planejado provoca o quê? A deficiência em alguns setores, como, por exemplo, nesse setor aí de moradia, que falta moradia para algumas pessoas, provoca um déficit habitacional, e na questão de infraestrutura, creche, hospital, escolas, vias de locomoção, espaço de lazer, enfim, falta de infraestrutura. Então, quanto mais pessoas vão habitando as zonas urbanas, mais vai crescendo essa questão de falta de moradia e de infraestrutura para as pessoas das cidades. Dessa forma, o crescimento das favelas é um fenômeno cada vez mais amplo na África. Quase 300 milhões de pessoas vivem nessa condição. Ok. Olha esses dados aqui de 2014, como são alarmantes. É claro que 2014 já faz 6 anos, mas são bem drásticos. 30%, somente 30% dessa população tinha acesso à eletricidade. Essas 300 milhões de pessoas aí que vivem em condições péssimas, né? 30% dessa população tinha acesso à eletricidade, só 30%.
19% tinha acesso à rede de água e 7% acesso de rede de esgoto. Então, a situação das zonas de favelas, né, são situações realmente carentes, precárias. Na África subsistem grandes disparidades de gênero. Outra coisa que a gente também vai encontrar no continente africano. Muita diferença em relação a homens e mulheres, né? Essa questão do gênero. Quando a gente fala de diferença salarial, também acontece bastante na África. Mesmo a mulher tendo um nível de educação até superior do que um homem, ela ganha menos do que o homem na África. Ela não tem muitas liberdades, seja política, seja de mobilidade de vir. Não tem muita participação na política, não tem muita autonomia, mulher africana, enfim. E outra coisa que é extremamente importante para que haja uma equiparação de gênero é oportunidades. Quando a gente fala de diferença de gênero, a gente fala muito dessa questão de oportunidade, porque a gente não luta por igualdade. Mulheres não estão lutando por igualdade. A gente está lutando por equidade. Equidade de gênero. Equidade é diferente de igualdade. Eu não quero ter igualdade perante o homem. Eu quero ter equidade. Equidade se refere às oportunidades. Eu quero ter as mesmas oportunidades que o homem tem. Certo? Porque eu também sou gente. Eu sou humana. Eu sou uma pessoa. Certo? Então, a gente fala muito de equidade, porque é dar as mesmas oportunidades. E não igualdade. Porque às vezes você... É igual tem uma fotinha que explica bem essa questão de igualdade e equidade. A igualdade, ela não traz todas as oportunidades que a vida pode nos dar. Que a vida não, né? Que as condições daquele país, enfim, podem nos dar, podem nos ceder. Tipo assim, deixa eu ver um exemplo. A mulher, ela vota hoje em dia já, né? A mulher vota. O homem também vota, porque o homem começou a votar muito antes das mulheres. Então, existe uma certa igualdade dessa questão do voto, né? Igualdade. Mas a mulher, ela tem representatividade, participação política, assim como os homens. Será que são cedidas a elas as mesmas oportunidades nesse âmbito político? Existe aí uma equidade nesse âmbito político? A gente vê, os dados revelam que não, né? Então, é por isso que a gente fala muito em equidade, que é dar as mesmas oportunidades. É mostrar, é dar acesso, representatividade, participação, enfim. Na área da saúde e educação também existe uma grande desigualdade de gênero na África. Ok. Milhares de pessoas se amontoam em áreas sujeitas a constantes alagamentos, como a favela de Makoko, em Lagos, Nigéria. Uma das maiores cidades africanas. Olha aí a situação de vida. Como é. Deixa eu ver se aqui... Tem um textinho sobre mulheres africanas, depois leu aquele texto ali, bem interessante, falando sobre empreendedorismo na África, que as mulheres africanas são uma das mais empreendedoras do mundo todo. Aqui é a África no mundo globalizado, rumos do desenvolvimento. Vamos lá. O processo de aceleração, o processo de independência, o processo de formação dos estados nacionais africanos depois da Segunda Guerra Mundial não representou uma mudança significativa na condição de dependência desses países africanos. Oxe, Beatriz, como assim? Na verdade, até acentuou a dependência. A gente vai ver aqui, ó. Pelo contrário, o período entre 1960 e 2000, houve, entre esses 40 anos, né, de 60 a 2000, houve uma queda da participação da África no comércio internacional. O que fez foi diminuir a presença da África no mercado internacional. Então, os países africanos, eles são muito dependentes. Desde o período de colonização até o período posterior de independência, não deixou aí de ser um continente muito dependente de economias, tanto da Europa quanto aqui da América, sobretudo dos Estados Unidos, e alguns países ali asiáticos, sobretudo a China. Em 60, os países africanos movimentavam 14% do comércio internacional. 40 anos depois, só 9%, apesar do crescimento de 9 para 14%. Cadê? Diminuiu, reduziu para 2% do comércio internacional, sua parcela no comércio internacional. Passou em 1960, a África participava, os países africanos participavam de 14% do comércio internacional, em 60. E em 2000, passou para 2% só do comércio internacional. 2012, aumentou para 3,5%. Tá vendo? Mas também não tem aí um grande êxito, não, né? Uma grande modificação. Os combustíveis e os minérios representavam 69,5% da pauta de exportações africanas. Então, essa questão de que
os principais produtos africanos ou são fruto da agricultura, da pecuária, ou são frutos dos recursos minerais, é totalmente verdadeira, né? Principalmente frutos aí de minérios. A África é grande exportadora de matéria-prima, de recursos minerais e energéticos para o mundo todo. A economia africana no século XXI. Agora vamos lá, falar um pouquinho sobre o século XXI. Já estava falando lá em cima um pouquinho, né, sobre. Deu aqui uma tendência deu o dado aí de 2012, que aumentou um pouquinho a participação da África no comércio internacional, principalmente por causa dessas exportações aí de recursos minerais. Mas vamos lá. Vamos falar mais do século XXI. A demanda mundial, o que é que fez com que a África começasse a aumentar um pouquinho a sua importância na economia mundial, né? A se inserir mais na economia mundial? A demanda por matérias-primas para a produção industrial, sobretudo chinesa, né? A China, nesse século XXI, um dos países que mais se aproximou aí do continente africano e vem investindo bastante. Fala aqui, já vou falar um pouquinho sobre a China, relação China e África. E também outra coisa que favoreceu foi o caminho para uma estabilidade política. Então, essas duas coisas, tanto a venda maior de matérias-primas quanto uma certa estabilidade política dos países africanos, vem promovendo uma maior inserção da África no comércio internacional. E aí aponta até que foi no ano de 2014, a África participou mais do comércio internacional, teve até um crescimento econômico maior do que até a América Latina, onde o Brasil está localizado. 2014, isso aí. Mas essas estatísticas podem esconder as disparidades, ou seja, as diferenças significativas entre as regiões dos países africanos. Por exemplo, em 2014 também, alguns países se destacavam na economia do continente, como a Nigéria, que hoje é pautada como a maior economia da África, Nigéria, África do Sul e o Sudão. Isso em 2014. A Nigéria é um país que é grande exportador de petróleo, geralmente o principal fator, produto, ou um dos principais produtos nigerianos é o petróleo. Mas a gente vai ver que é um país que investe agora em outros setores e tem uma economia até diversificada. Vou falar um pouquinho mais sobre a Nigéria. Fica aqui, né, nessa partezinha aqui ocidental. A Nigéria apresenta uma taxa de crescimento econômico superior a 6% ao ano desde 2006. Você sabe o que é uma taxa de crescimento de 6% ao ano? Coisa que o Brasil está querendo crescer 1% e não consegue crescer nem 1%, com certeza vai ser até menos do que isso esse ano. Então, assim, é um país que cresce bastante. No ano de 2013, atingiu aí um crescimento econômico de 12% anual. E 2014, 7,2% anual. Isso é um crescimento muito alto para um país, né? Apesar do petróleo ainda ser importante na economia do país, é um dos principais produtos, né? Representando 97% das exportações do país. É um dos principais, não, o principal. 97% das exportações do país em 2013. Então, o petróleo é o principal produto da corte de exportações. A Nigéria tem se desenvolvido e diversificado sua economia, investindo principalmente no setor de telecomunicações. Todavia, enfrenta muitos contrastes, né? É um país que enfrenta grandes desigualdades, grandes problemas sociais, como a desigualdade, a corrupção e a violência. Os principais problemas do país são esses, né? Desigualdade social, corrupção e violência. De acordo com a ONU, a Nigéria tem um dos piores IDHs do mundo, ou seja, é um país que cresce muito a nível econômico, mas em condição de vida péssimo, totalmente precário, né? 68% da população vive com menos de $1,25, estando aí na linha de pobreza mundial. Uma alta taxa de analfabetismo de adultos, que geralmente chega a 50%, de pessoas adultas que não sabem ler nem escrever, e uma taxa de desemprego de 23,9%. Que é considerado elevado, né? Aqui. Outra coisa que existe, que tem dentro da Nigéria, são movimentos fundamentalistas, né? Tem alguns movimentos fundamentalistas radicais no país que, de certa forma, acabam dando uma instabilidade política para o país e social. Um dos principais grupos da Nigéria é o Boko Haram, e mais conhecidos também a nível internacional. O Boko Haram é um grupo islâmico que predomina, aquela parte norte do país e a parte nordeste do país, predomina a população islâmica. Então, o Boko Haram predomina naquela área e eles acham que a educação ocidental não é a educação que privilegia os interesses da religião deles, né? E aí, muitas vezes, eles querem implantar a Sharia nas regiões onde eles predominam, que é a região norte e nordeste. A Sharia é a lei islâmica. Então, por exemplo,
eles consideram que essa educação ocidental não consegue abarcar todos os princípios do islamismo. Então, eles querem montar um código islâmico na Nigéria. E aí, para isso, eles querem corrigir alguns defeitos que tem na sociedade. Né? Meninas que têm um modo de vida ocidental, eles vão lá e sequestram para corrigir o que elas têm lá de vício, de diferente, que é ocidental. Realiza ataque à escola, à aldeia cristã, às cidades, às estradas e às instalações do país. Ou seja, provoca terror, né? Promove o terror, instabilidade política, social e aumenta mais ainda a discrepância, a diferença de gênero nesse país. Em 2015, diversas cidades do norte da Nigéria estavam em poder desses extremistas, do Boko Haram. Norte da África. O norte da África, que já foi o polo mais dinâmico do continente, vem perdendo importância no cenário africano. Essa região do norte da África é uma região bem rica em petróleo, né? Mas também é uma região muito forte de instabilidade, muito instável politicamente. No ano de 2011, da Guerra da Síria, 2010, no ano de 2010, eclodiu um movimento no mundo, surgiu um movimento no mundo chamado Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela foi iniciada na África, naquela parte norte da África, né? Na Tunísia, no ano de 2010. E a Primavera Árabe consiste em quê? Países árabes, de maioria árabe, passaram por movimentos, protestos, onde pessoas começaram a lutar em prol de governos democráticos, onde as pessoas tivessem direito de votar, onde a mulher tivesse mais liberdade, onde as pessoas tivessem mais acesso à internet, que mais? Lutaram também contra o desemprego, as condições de vida nesses países, tentando acabar, de certa forma, com regimes ditatoriais que existiam em alguns países, ou monárquicos, que estavam, sei lá, famílias que estavam no poder há não sei quantos anos e não existia uma eleição ali naquele país. Então, a Primavera Árabe surgiu como movimentos que teve como ponto central a internet. A internet foi decisiva para esse movimento da Primavera Árabe. E não aconteceu somente na África, né, no norte da África. Também se alastrou para outros países ali próximos ao norte da África, pegando ali aquela porçãozinha do Oriente Médio. E um dos países que aconteceu a Primavera Árabe foi a Síria, né? Que está em guerra civil ainda. A guerra civil da Síria começou com a Primavera Árabe, em 2011. E persiste até hoje. Começou na Tunísia, a Primavera Árabe. Aí outra coisa, a Primavera Árabe conseguiu realmente depor, tirar do poder algumas pessoas que estavam no poder há muito tempo, famílias que estavam no poder há muito tempo. Mas quando houveram as eleições para a escolha de um novo presidente, de uma nova representatividade do país, muitas vezes escolheram uma pessoa, um ditador, para governar o país. Então, assim, não mudou muito a lógica de alguns desses países aí. Na Tunísia e no Egito, os protestos se transformaram em revolução. Já na Líbia, se transformou numa guerra civil. Assim como na Síria, também é uma guerra civil, os protestos. Então, os motivos que levaram a esses protestos. Apesar de alguns governos terem sido derrubados, como o da Tunísia, o da Líbia e o do Egito,